Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso papo é sobre um tema que, nossa, é fundamental para a nossa saúde mental, a manipulação emocional. Mas, ó, isso aqui não é só para entender o que é, não. É um verdadeiro plano de ação, sabe? Com ferramentas práticas para a gente fortalecer as nossas defesas e, o mais importante, retomar o controle. Vamos nessa? Essa sensação, ela é muito familiar para muita gente. Aquele sentimento esquisito de confusão, de culpa, ou aquela dúvida que fica na cabeça depois de conversar com alguém. E o pior é que às vezes as palavras pareciam até inofensivas. Pois é, essa sensação costuma ser o primeiro sinal de alerta de que a gente pode estar no meio de uma dinâmica de manipulação. Então, afinal, o que é manipulação emocional? De forma bem direta, é uma estratégia para controlar o outro. E o ponto-chave é que ela quase nunca é óbvia, sabe? Ela vem escondida, disfarçada de preocupação, de cuidado, até de amor. E é justamente por isso que é tão difícil de perceber e de combater. Ok, para a gente se defender, o primeiro passo, sem dúvida, é aprender a reconhecer o jogo. É preciso ficar de olho nas táticas que são usadas para minar nossa confiança e nosso equilíbrio. Vamos dar uma olhada nas mais comuns, naqueles sinais do dia a dia que, a partir de agora, não vão mais passar batida. A primeira tática, e talvez a mais clássica de todas, é o uso da culpa. A pessoa que manipula dá um jeito de fazer a outra se sentir responsável pela felicidade dela ou pela infelicidade. Isso coloca um peso gigantesco nos ombros de quem é alvo, né? Qualquer decisão vira uma prova de amor ou de lealdade. E aqui está um exemplo que todo mundo já ouviu. Frases como essa são feitas sob medida para ativar um sentimento de dívida. Isso não é um pedido, é uma cobrança disfarçada. O objetivo é bem claro: fazer a pessoa ceder, não porque ela quer, mas por pura obrigação e culpa. Agora vamos falar de uma das táticas mais cruéis, o gaslighting. O objetivo aqui é fazer alguém duvidar da própria mente. A pessoa manipuladora nega o que aconteceu, distorce os fatos e fica insinuando que a outra está imaginando coisas, até que a vítima começa a duvidar da própria memória, da própria percepção. Imagina só ouvir uma frase dessas no meio de uma reunião de trabalho, logo depois de apontar um erro. Coisas como "você está exagerando" ou "isso nunca aconteceu" servem para invalidar a experiência do outro e deixar a pessoa na defensiva. É um jeito muito eficaz de silenciar alguém e controlar a conversa. Essa tática aqui, ela é absurdamente confusa e, de certa forma, até viciante. A pessoa manipuladora fica alternando. Uma hora é um carinho, um elogio exagerado, na outra uma crítica super dura, uma frieza total. Esse ciclo deixa a pessoa numa verdadeira montanha-russa emocional, sempre esperando a fase boa voltar. E essa parte do assopra, ela tem nome, se chama love bombing. É um bombardeio de afeto que faz a pessoa se sentir a mais especial do mundo, sabe? Mas, na verdade, é só a preparação para o próximo golpe e para a próxima crítica. Isso acaba criando uma dependência da aprovação do outro e sair desse ciclo é bem difícil. E, para fechar, a inversão de papéis. Aqui é o seguinte: não importa o que aconteça, a pessoa que manipula sempre vai dar um jeito de se colocar como a vítima da história. Se alguém tenta falar que ficou magoado com algo, de alguma forma a conversa vira e essa pessoa acaba pedindo desculpas. É uma jogada de mestre para fugir de qualquer responsabilidade. Bom, agora que a gente já reconheceu as táticas, vamos para a parte mais importante de todas. Como é que a gente constrói nossas defesas? E a chave aqui, gente, é uma mudança total de foco. Parar de tentar controlar o outro e começar a gerenciar a si mesmo. E essa é a virada de chave. Entender isso é libertador. Não dá para forçar ninguém a mudar, mas a gente tem total poder sobre a nossa resposta. É aí que está a nossa força. A energia que a gente gasta tentando consertar os outros pode e deve ser usada para nos fortalecer. Agora, uma técnica extremamente poderosa, principalmente para lidar com chefes, colegas de trabalho, enfim, situações em que não dá para simplesmente se afastar, é a técnica da pedra cinzenta. Pensa assim: manipuladores se alimentam de reação emocional, tanto boa quanto ruim. Se a gente vira uma pedra cinzenta, alguém neutro sem graça, a gente corta o suprimento de drama deles, e aí eles simplesmente perdem o interesse. Mas como é que isso funciona na prática? São respostas curtas, monossilábicas, sem emoção nenhuma, sem dar explicação, sem entrar em debate. Frases como "entendo", "ok" ou "vou verificar" matam o assunto. Elas não dão o material emocional que a pessoa manipuladora está caçando. A tentativa de manipulação simplesmente morre ali. Então, vamos resumir. Essas são as 4 colunas da nossa defesa.
Primeiro, limites claros. Lembra que não já é uma resposta completa. Segundo, se libertar dessa necessidade de agradar quem não nos respeita. Terceiro, confiar na sua memória, nos fatos, para combater o gaslighting. E por último, usar a pedra cinzenta para desarmar essa busca por drama. Agora, vamos para o campo de batalha, para a prática. Como é que a gente transforma essas estratégias em conversas reais no dia a dia? Ter algumas respostas na ponta da língua pode mudar completamente o jogo na hora do aperto. Olha só o poder que tem esse quadro. Se estão pressionando para ter uma resposta imediata, vou pensar e te aviso depois. Ganho tempo. Veio a chantagem? Sinto muito que você se sinta assim, mas minha decisão permanece. A gente reconhece o sentimento do outro, mas não cede. Estão distorcendo a realidade? Eu sei o que vi e não vou discutir minha memória. Firmeza. E aquela crítica que vem como piadinha? O que exatamente você quis dizer com isso? A gente expõe a intenção. Praticar essas frases é como construir um escudo, tijolo por tijolo. Bom, chegamos na parte da reflexão. Porque todo esse conhecimento não serve só para defesa, não. Serve para reconstrução. É sobre pegar de volta o leme da nossa vida emocional. E aqui, um ponto importantíssimo. Viver sob manipulação constante tem um preço muito alto para a nossa autoestima, para a nossa saúde mental. Reconhecer que precisa de ajuda e procurar um profissional não é fraqueza. Pelo contrário, é o maior ato de força e de autocuidado que alguém pode ter. E essa frase resume de forma brilhante a nossa conversa de hoje. O verdadeiro poder é interno. É a calma, a clareza e a firmeza de escolher como a gente vai responder ao caos que vem de fora. Esse, sim, é o nosso superpoder. Para a gente encerrar, fica essa pergunta para refletir. Não precisa ser uma mudança gigante, radical. Talvez seja só dizer, vou pensar sobre isso, em vez de um sim automático. Ou quem sabe não responder aquela mensagem provocadora. Qual é o primeiro pequeno passo que pode ser dado hoje mesmo para reforçar um limite e retomar o seu espaço? A jornada começa com uma única decisão.